Seja bem-vindo ao podcast Vivi Pod. Hoje o assunto é muito relevante. E eu não vou convidar só as mulheres, mas os homens sejam bem-vindos, que nós vamos tratar do seu membro. Seja ele peru, pênis, pau, benga, bingo, bila, júnior. Bom, eu não sei como é que você chama ele aí, mas eu tô com um especialista hoje, urologista, Dr. Felipe Vasconcelos. Seja bem-vindo, doutor. Essa é a sua câmera, que você precisar falar alguma coisa, você fica ali com a sua câmera. Ele é especialista em rim. É que a gente fala urologista, doutor, todo mundo pensa assim, só cuida de homem e só cuida de órgão reprodutor. E na verdade não, né? Você cuida de rim, bexiga, uretra e os órgãos reprodutores. Doutor, mulher vai ao urologista? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Fico muito agradecido de poder falar sobre a minha especialidade aqui, né? A urologia como um todo. Assim como você falou, a gente trata não só do sistema reprodutor masculino e do órgão genital masculino, o pênis, né? Mas a gente trata de todo o sistema geniturinário, né? Que a gente fala. Então, desde os rins até a bexiga, a próstata, no caso do homem, o sistema genital masculino e também parte do sistema genital feminino, né? Então, a mulher tem rim, mulher tem bexiga, mulher tem uretra, mulher também sofre de incontinência urinária, mulher sofre de cálculo renal. Então, a gente trata de homens e mulheres, então mulher também vai ao urologista. Maravilha. Vamos focar hoje no homem. Hoje a gente está no Novembro Azul, né? Fazendo o mês aí de conscientização e prevenção do câncer de próstata, que é o câncer que mais que mata os homens, ou que mais acontece, né? Acomete os homens, é o câncer de próstata. Na verdade, assim, o câncer de próstata nos homens, ele é o câncer mais prevalente quando a gente desconsidera os cânceres de pele não melanoma, que é um outro tipo de câncer que ele é bem mais frequente, ele é o primeiro tipo de câncer, mas quando a gente desconsidera esse câncer, ele é o mais prevalente nos homens. Em termos de mortalidade, assim, de risco para esse homem morrer de câncer de próstata, ele não tem um risco muito grande quando diagnosticado no início, né? Ele, apesar de ter uma prevalência muito grande na população masculina, o índice de morte, vamos dizer assim, do câncer de próstata, ele, com as tecnologias que a gente tem, quando diagnosticado no começo, a gente consegue atingir a cura desses homens em mais de 90% dos casos. Maravilha. A gente vai voltar a falar de câncer de próstata, de prevenção, de tudo mais pro final. Mas antes disso, vamos começar assim, um assunto que é muito relevante, que as pessoas ficam sempre fazendo aquelas perguntas que você conhece muito bem. E, gente, ele é um excelente youtuber. Você pode deixar, doutora? É Testo no YouTube. Chama Testo Saúde Masculina. É um canal que a gente tem no YouTube, fala sobre, enfim, saúde masculina, saúde sexual masculina, principalmente, né? Então, chama Testo Saúde Masculina. Eu dei uma passeada lá ontem. Se fosse você, não deixava de ir, não. Tanto você, quanto você homem, quanto você mulher. Dá uma olhada lá, que tem várias coisas que você pode ajudar o seu parceiro. Doutor, eu vou começar com umas perguntas, assim, que eu acho muito relevante e que eu pesquisei e vi que o seu público, que é o masculino, gosta bastante de saber. Né? Antes de começar com a ejaculação precoce, que eu acho que é o top, depois eu quero até saber por que isso é o top de pesquisa, por que as pessoas, tá no topo realmente de pesquisas masculinas na internet, ejaculação precoce. Antes disso, eu tenho algumas perguntas pertinentes ao assunto. A vasectomia, por que algumas pessoas relatam que a quantidade de esperma diminui? Então vamos lá. Assim, a vasectomia, o que a gente faz durante o procedimento? A gente corta uma estrutura que chama ducto deferente, que é um canalzinho que é o caminho que o espermatozoide percorre para sair junto com o líquido seminal. Então, quando a gente tem o líquido seminal, a gente tem uma parte que são os espermatozoides e a gente tem uma outra parte que é o líquido seminal, que ali vão ter alguns nutrientes, algumas substâncias que são importantes para que o espermatozoide ele sobreviva, vamos dizer assim. Então, quando a gente faz a vasectomia, a gente deixa de ter no líquido seminal os espermatozoides. Então, uma parte desse líquido seminal que era produzido antes, ele acaba ficando reduzido em alguns homens.
Confesso que assim, alguns homens não têm essa redução tão significativa, né? Mas existem homens que acabam relatando uma diminuição do volume ejaculatório, mas é por conta disso, né? Por conta dessa ausência de espermatozoides, é um conteúdo a mais que deixa de estar junto no líquido seminal. Sim, já ainda nesse assunto, doutor, eu já ouvi conversas de que diminui o tesão, a gozada, o prazer, é verdade? Depois da vasectomia? É, Então, esse é um mito, na verdade. Assim, sim. muitos homens acabam tendo medo de fazer a vasectomia, com medo de ficarem impotentes, com medo de diminuírem a produção de testosterona, né? Só que isso não acontece, porque exatamente a gente faz o que eu comentei, né? A gente corta a estrutura que leva o espermatozoide. Então, o que produz a testosterona, o que vai dar o prazer, o que vai dar a libido, a vontade de ter relação, é a testosterona que é produzida pelo testículo. E na cirurgia de vasectomia a gente não interfere nessa produção. Então, se ele tem uma impotência, se ele tem uma baixa da libido antes da vasectomia, isso vai continuar depois do procedimento. Se ele é normal, se ele não tem nenhum sintoma, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, isso não vai ter mudança por conta da vasectomia. Então, não precisa ter esse medo, não. Fiquem à vontade, viu, homens? Doutor, na ejaculação, eu já vi alguns assuntos sobre cor de esperma, cheiro. Por que isso ocorre de homem para homem, talvez? Isso é uma dúvida que alguns homens têm com relação à coloração do esperma, né? Eventualmente, quando a concentração, o volume do esperma dependem muito dos hábitos de vida desse homem. Então, se ele tem hábitos de vida saudáveis, se ele se mantém hidratado, o esperma ele vai ter uma determinada característica que é a que a gente mais observa ali, né? Um branco mais para transparente, né? Agora, eventualmente, se ele se hidrata menos ou se ele tem alguma infecção ali na região testicular ou na região onde é produzido o esperma, eventualmente esse esperma ele pode ter uma característica diferente. Ele pode ficar amarronzado ou pode ficar mais amarelado. Então, isso depende muito dessas situações, se tem alguma infecção ou depende dos hábitos desse homem, né? De certo modo, assim, se não há nenhum sintoma, assim, se não tem dor para ejacular, e se não tem nenhuma coloração preocupante, como o vermelho, né, que sugere um sangramento, então, normalmente não é nada assim muito preocupante. Mas é claro, se você notou alguma alteração, né, se você que está assistindo notou alguma alteração na cor do esperma, ideal seria procurar um urologista para ter uma orientação se isso pode ser uma alteração sazonal mesmo, ou se é alguma questão mais importante, como uma infecção, algum sangramento, né? Sim. Eu ouvi dizer, sempre eu ouvi dizer, né, gente? Vocês estão aí, vocês estão vendo que é sempre eu ouvi dizer. Um amigo meu. Um amigo meu. Ouvi dizer que os anabolizantes... Vamos falar, antes de chegar no anabolizante, vamos falar do caso de impotência. Hoje eu tenho visto muitos jovens mesmo, comentei com você em off antes da gente começar a gravar, que tem um colega do colega que tem 30 anos e reclama de que não tem desejo, de que o negócio não levanta, o membro tá desmaiado. Por que isso acontece com os jovens? 30 anos é um jovem. Sim, sim. Por que isso? Eu imagino que você tenha visto no seu consultório, porque a incidência desses casos estão cada vez maiores. Sim. Então, esse é um problema, na verdade, que afeta homens independente da idade. Então, eu costumo dizer que a gente tem 2 componentes que são importantes para o homem ter uma boa ereção. O primeiro componente é ele estar com o corpo saudável. Então precisa ter um bom fluxo de sangue ali para o pênis, esse sangue precisa ficar ali durante uma relação. Então esse é um componente. O outro componente é a parte emocional, que precisa estar bem também. O homem precisa estar bem para continuar sentindo desejo, continuar sentindo a libido, né? Vou contar 2 casos que aconteceram e que chamam um pouco a atenção sobre isso. Chegou uma vez um paciente no consultório e ele falou, jovem também, e ele falou que estava com diminuição da libido. Não estou com vontade de ter relação, acho que é testosterona. A primeira coisa que o homem fala, assim, quando
diminui a libido ali, ele fala que é assim, eu tô com problema de testosterona. Culpa do hormônio, né? É culpa do hormônio. Então tem alguma coisa. Não é o mais comum. E a gente já sabe disso, né? A gente atende homens com muita frequência. E aí a gente conversando, tentando entender um pouco o problema, onde que estava ali a situação, a gente foi perguntando a respeito, né? Se informando mais sobre a vida sexual daquele homem. E aí, assim, na verdade ele tinha uma questão que ele não queria engravidar, ele não queria ter filhos, e a atual namorada não usava nenhum método contraceptivo, ela não usava preservativo, e durante a relação ele ficava com medo de engravidá-la. E ele não queria usar preservativo porque era uma questão que tirava a sensibilidade, enfim. E isso ele mal conseguia perceber. Mas durante a consulta a gente foi vendo, olha, você vê que isso aqui faz mais sentido? Você vê que sua testosterona ela tá normal, que não tem nada de errado? Um outro caso, um homem que era novo também, uns 40 e poucos anos, que foi com a mesma queixa. E aí, na consulta, a gente foi investigando e, na verdade, ele percebeu que depois dos 40, ele nunca teve problema de ereção, ele conseguia ter a ereção. Mas ele começou a perceber que a ereção estava mais difícil. E isso começou a gerar um medo nele de algum dia não conseguir ter uma ereção. E ele passar vergonha na frente da mulher. Então olha para você ver como que existem coisas por trás e que influenciam na libido desse homem. Então não é só falta de testosterona, existem outras coisas. Os homens hoje, a gente passa por um caminhão de informações, né? E exigências também, né? Então hoje você tem que ser bem sucedido com 30 anos de idade, senão você já está fadado ao fracasso, né? Então é um peso muito grande. E tudo isso acaba sendo levado para a hora de uma relação. Então, na hora da relação, o homem tem que estar ao máximo relaxado possível, sem pensar nesse tipo de coisa. Na medida em que ele começa a ter essas preocupações ao longo do tempo acabam afastando esse homem da relação sexual, porque é um momento em que ele não consegue ter o relaxamento que ele quer. E aí ele acha que ele está com a libido baixa, que a testosterona é o problema. E, claro, esse é um trabalho que a gente precisa, né, ter com o homem no consultório. Não é tão simples ele chegar a essa conclusão, mas que isso influencia também. Sobre homens com essa idade, novos, com problema de ereção, muitos acabam recorrendo a medicações, né? Então acabam tomando Tadalafila, Viagra, e sem que tenha necessidade. Isso gera um segundo problema, porque primeiro, você não corrigiu o problema que está gerando essa dificuldade de ereção, e segundo, que ele acaba ficando dependente psicologicamente do remédio. Então toda vez que ele vai para uma relação, ele precisa tomar a Tadalafila. Se não tiver a Tadalafila, ele não consegue ter ereção. Então isso é um problema que pode aumentar se a gente não fizer o diagnóstico correto. Por que os homens, então, doutor, hoje eles têm recorrido antes, assim, a gente lembra do boom da pílula azul, né, do Viagra, e hoje já não é mais tão... Você sabe como é que foi descoberto o Viagra? Não, conte-me. O Viagra ele foi descoberto no início da década de 90 e ele era utilizado para tratamento de hipertensão pulmonar, que é uma doença pulmonar dos vasos do coração, dos vasos do pulmão, que eles acabam aumentando a pressão. Então, ele é um vasodilatador, a sildenafila, né, que foi o primeiro medicamento, e ele estava sendo utilizado, então, nesse tipo de paciente, para tratamento desse tipo de doença. E eles começaram a perceber que os homens naquele estudo começaram a ter ereção. 48 horas. Começaram a ter ereção durante ali o estudo. Eles falaram, tem alguma coisa nesse remédio. E daí, então, surgiram vários estudos, né, posteriores associando a sildenafila, né, às ereções. Então, daí é que surgiu o Viagra, né? Porque o Viagra é o nome comercial, né? O Viagra é o nome comercial, a sildenafila é o princípio ativo, né? E aí depois surgiram os outros, que é uma mesma classe, né, que a gente chama de inibidores da 5-fosfodiesterase. Então aí depois surgiu a Tadalafila, a Vardenafila, a Lodenafila, outros na mesma linha. Aí veio todo mundo na fila depois. Doutor, mas assim, eu já vi gente falando assim, toma Viagra, meio Viagra e eu fico passando mal, com o coração acelerado. Por que isso acontece e por que o Tadalafila é mais tranquilo?
Então, na verdade, isso vai muito de pessoa para pessoa. Uhum. Tem gente que toma o Viagra e não sente nada. Tem gente que toma a Tadalafila e sente todos os sintomas, todos os efeitos colaterais. Basicamente, essa classe de medicamentos, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase, eles têm efeitos colaterais muito parecidos. E esses efeitos, eles são dor de cabeça, cefaleia, né? Cefaleia, dor de cabeça, a coriza, então o nariz ele acaba ficando mais congestionado, ele dá um rubor facial, às vezes a pessoa toma e fica com o rosto parecendo um pimentão, assim. Pode dar dor nas costas, pode dar tontura, ele pode dar azia, queimação. Então todos esses medicamentos eles têm basicamente esses efeitos colaterais. E varia de pessoa para pessoa. A questão da Tadalafila é que a gente tem duas apresentações, tem mais apresentações, mas 2 tipos de uso da Tadalafila. A gente pode utilizar ela todos os dias, numa dosagem menor, e eventualmente durante a relação só ou antes da relação, quando o paciente vai ter relação, ele usa esporadicamente essa medicação. Quando ele utiliza na dose menor, teoricamente os efeitos eles são menores. Então alguns homens acabam tendo menos efeitos com a Tadalafila por conta de utilizarem uma dosagem menor. Mas os efeitos eles podem acontecer independente do princípio ativo, né? Sim. Eu imagino que tenha um protocolo para você. Eu sei que precisa passar por consulta para você poder falar, tem que usar a Tadalafila. Mas isso compra-se em farmácia normalmente. Sem receita, Só sem nada. geralmente até o farmacêutico. Alguém fala assim, tá, toma Tadalafila. Eu imagino que isso as pessoas não saibam as causas que isso vai. É a mesma coisa que você me disse agora há pouco. Ele junta um problema com outro problema e depois lá na frente vai resolver. Como vai tentar resolver, em vez de um problema, 2 problemas. Exato. Quando você olha para esse paciente, eu imagino que tenha que passar por consulta, mas normalmente, como você fala assim, olha, você realmente precisa do remédio? Tomar o remédio. Na verdade, assim, a medicação, ela pode ter algumas utilidades. Ela pode ser útil para aquele homem que está com uma falta de confiança na hora de uma relação. E muitas vezes a gente pode utilizar a medicação como um artifício temporário para que ele retome a confiança dentro de outras medidas que a gente orienta no consultório, para que ele consiga ter uma relação, consiga ver que ele é capaz e ao longo do tempo a gente faz o desmame, ele acaba parando o uso. Mas a Tadalafila e o Viagra, enfim, essas medicações, a gente acaba utilizando muito mais nos homens que já estão ali próximos da faixa dos 60 anos de idade, onde a gente encontra uma certa dificuldade para irrigação peniana. Ou seja, esse homem, ele naturalmente, ele já tem uma dificuldade maior para ter uma ereção. A gente tem uma estatística muito interessante, assim, que homens com mais de 50 anos, metade dos homens com mais de 50 anos de idade vão ter algum problema de ereção ao longo da vida. E se a gente estende isso para 60, 70 anos, 70, 80 anos, essa porcentagem aumenta exponencialmente. Então, nessa faixa etária, normalmente a gente já encontra dificuldade e normalmente, quando o paciente aceita, a gente faz a prescrição com uma frequência um pouco maior. Mas é interessante que você falou a idade, né? O pessoal tá usando com menos da idade. Era para estar com vigor total. Era para estar. Aí depois que chega com 60 que realmente precisa, não tem remédio que dê jeito. Exato. E aí, enfim, a gente tem outras alternativas, né, para tratar, mas às vezes a Tadalafila, por já estar acostumado, enfim, o paciente, né, a gente tem que trocar o método ali para que ele consiga ter uma ereção, né? Sim, então deixa para usar a hora que precisar usar de verdade, viu, gente? Sem dúvida. Vai tratar de outra forma. Vai tratar de outra forma. Com certeza. Se você é novo, assim, tem outras coisas que dá para fazer para melhorar, enfim. Sem dúvida, não é o principal, assim, do tratamento. Sim. Né? Em contraponto, a gente estava falando da falta de ereção, né? De falhar na hora H, de não ter vontade. Em contraponto, a gente tem um assunto que é muito procurado. Vamos falar dele um pouquinho. A ejaculação precoce. Eu não sei, eu fui ler ontem, parece que é 1 minuto. Eu não tenho certeza, mas tem gente que vai 1 minuto e meio. Também é considerado uma ejaculação precoce.
Doutor, fala um pouquinho por que isso tem acontecido demais. Eu já li várias coisas sobre isso. O pessoal fala assim, porque tá acostumado a se masturbar muito. É mito, é verdade. Aí automaticamente, tem que ir rápido, né? Aí acaba condicionando a você ejacular, gozar antes da hora, em vez de segurar o tempo que é normal. Me fala um pouquinho disso, doutor. Então, na verdade, assim, quando a gente fala de ejaculação precoce, a gente tem um tempo ali, né, de 1 minuto ou antes da penetração, o homem já ejacula. Mas eu gosto de usar no consultório, assim, além desse conceito do tempo, a satisfação do casal. Isso é muito particular. Isso tem que ser muito individualizado e muito particularizado. Por quê? Porque para algumas pessoas, 2, 3 minutos de relação pode ser suficiente. Eu não tô para julgar ninguém. Se tá bom pro casal, tá bom para eles. Né? Essa relação para eles tá ok. Agora, quando isso começa a interferir no relacionamento, aquele homem começa a ficar mais deprimido, evitar a relação, começa a gerar algum atrito, né? Porque muitas vezes o parceiro ou a parceira, né, daquele homem que tem a ejaculação precoce, acaba entendendo que o homem é egoísta. Né? Poxa, você não está interessado no meu prazer, só no seu. Enfim, isso gera um certo atrito, né? Então, quando isso começa a acontecer, a gente normalmente propõe estratégias para aumentar esse tempo de ejaculação. E sobre as causas assim, da ejaculação precoce, a gente poderia dividir aqui em duas. Tem aquele homem que desde sempre ele tem ejaculação precoce, desde sempre ali, desde mais novo, adolescente, ele já tem a ejaculação precoce, e tem aquele homem que fica precoce com 50, 60 anos de idade. E as causas são diferentes. Esse homem que sempre foi, geralmente ele tem uma carga de ansiedade um pouco maior. Ele tem o que a gente chama de ansiedade de performance. Ele fica muito preocupado com a performance que ele vai ter durante uma relação. Isso gera um estado de alerta durante a relação que, em alguns casos, pode ajudar nessa ejaculação precoce. O homem que desenvolve depois de mais velho, normalmente ele está preocupado em não perder a ereção. Então ele fica muito tenso na hora da ereção, de repente, acabar. E aí ele acaba ejaculando rápido. Então, nesse homem mais novo, a gente tem um tratamento. No homem mais velho, a gente tem outro tratamento. Então, são tratamentos diferentes, né, baseado nessas causas, enfim. Sim. Li também que a parceira pode ajudar, né? Eu não sei como, mas você que está em casa, mulher que está assistindo, se seu parceiro sofre isso, por favor, pesquise. Não adianta a gente falar agora uma lista, né, doutor? Do que a mulher pode ajudar. Sim, existem algumas coisas que a mulher pode fazer. A primeira coisa é a informação, né? Porque assim, não é uma questão de egoísmo, não é por maldade na maioria das vezes. É realmente um problema que o homem está passando e se você realmente gosta da pessoa, se você realmente é parceira, né, é parceiro, tem que ajudar, né? Então, a primeira coisa é procurar ajuda profissional. Porque muitas vezes isso não está claro para o homem. Ele muitas vezes se afasta desse problema, ele não vai deixar, assim, não vai querer conversar sobre o assunto, vai ficar incomodado, ele se sente mal com isso. Então a primeira coisa é um acolhimento, né, dessa queixa e procurar ajuda. Porque estratégias mesmo a gente vai ter bem individualizadas, de acordo com cada pessoa. Então é difícil a gente passar informações no geral sem um conhecimento específico do caso de cada um. Por que os homens têm medo de ir ao urologista? Porque você entende que se todos que identificassem um problema fosse direto no urologista, não ia criar outros problemas na mente, entende? No processo. Mas isso eu acho que na verdade, tem muita questão cultural ainda, né? Do homem, ele não ter muita essa questão de se cuidar, tá preocupado muito em prover o sustento da família, ficar preocupado com o trabalho, a questão de valores, né? Ele ainda tem uma certa dificuldade de entender que cuidar da saúde dele vai fazer com que ele faça mais pela família, né? E muitas vezes o homem ele acaba deixando de lado, acaba não indo. A gente tinha um problema, ainda tem, né, em algumas partes do país,
de acesso ao sistema de saúde também. O homem ele quer marcar com o urologista, ele vai demorar 6 meses a 1 ano para passar com o urologista. Existe um preconceito também, né? Poxa, eu vou lá passar no urologista, já vão pensar que eu tô broxa, já vão querer que eu faça o exame de toque. Nem sempre a gente vai precisar fazer esse exame, né? E quando for preciso, não é nada demais também. Então, acho que tem várias coisinhas que vão acontecendo que a saúde, de certo modo, não chega a ser uma prioridade na maioria das vezes, né? Entram outras questões antes. Então, entra o trabalho, entra a diversão com os amigos, entra, enfim, várias prioridades antes de se cuidar, né? Então, acho que a resposta para isso é meio complexa, mas Sim, eu imagino. dentro disso acho que tá. Procure, né? Procure um profissional antes que Sim, fique sem criando dúvida. minhoca na cabeça. Procure. Doutor, falando em broxa, anabolizante deixa o homem broxa? Na verdade, assim, ó, o anabolizante em si, o que que ele é? Ele é normalmente ou é a testosterona mesmo, ou ele é um derivado da testosterona. Então, a função do anabolizante, para homens que fazem o uso, é, na maioria das vezes, para fins estéticos, né, para ganho de massa muscular. O que que acontece quando o homem ele utiliza o anabolizante? Em muitos casos, ele vai inibir, ele vai suprimir a produção de testosterona dele. Então, quando ele para de fazer o uso do anabolizante, normalmente ele não vai retomar logo de imediato aquela produção de testosterona que ele tinha antes. E a gente, nesses casos, como a testosterona ela tá ligada à libido, à vontade de ter relação, muitas vezes ele começa a ter uma certa dificuldade de ereção. Então, geralmente, ele vai ter algum problema de ereção nesse período ali onde ele para de fazer o uso do anabolizante, que é um período em que ele não está tomando anabolizante e um período em que o corpo dele não está produzindo testosterona. Então, isso pode acarretar ali, né, numa dificuldade de ereção. Sim, mas diminuição do desejo também, né? Também, nesse período, pode Sim. acontecer, porque a testosterona é o principal hormônio relacionado à libido, né, à vontade de ter relação. Então, isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Tá. Nesse tempo, vamos supor que o homem fique aí um tempo sem ter relação sexual. Acontece alguma coisa enquanto o rapaz não está em uso? A gente tem uma situação que a gente chama de desuso peniano, que é um período, que é uma alteração no pênis, que pode acontecer ali com o homem quando ele fica muito tempo sem ter uma relação. Isso, em alguns casos, vai transformar ali a estrutura do pênis, gerando uma situação de fibrose, gerando uma alteração anatômica, que pode reduzir o tamanho do pênis. Mas isso é preciso que o homem fique muito tempo sem ter uma relação. Diria que mais de 6 meses, 1 ano, sem ter, além de uma relação, uma ereção também. Porque às vezes o homem não precisa ter uma relação sexual, mas ele tem ali uma ereção involuntária. Por exemplo, quando dá vontade de urinar, eventualmente o homem pode ter essa ereção. Né? Agora, quando fica muito tempo sem ter essa ereção, podem acontecer essas alterações, né, que a gente chama de desuso peniano, e que aí pode acarretar, né, em último caso, em redução do tamanho do pênis. Atrofia. Atrofia peniana. Maravilha. Doutor, eu ainda tenho algumas perguntas para falar sobre isso, sobre média de tamanho, né? Isso é um tabu, né? E eu vejo, assim, desde pequena eu tenho filhos, né, que fica coisa de banheiro de escola, isso e aquilo, fica um olhando. Eu acredito que até hoje os homens ainda estejam meio assim, de quando vai ao banheiro e tudo, ver o tamanho do coleguinha. Qual é o tamanho, a média normal? Porque como é considerado um pinto pequeno? Me fala aí para a gente poder desmistificar alguns mitos. Esse eu acho que é um dos assuntos mais procurados assim na internet, né? Que é em relação ao tamanho do pênis. E muito por conta, assim, historicamente, o tamanho do pênis, ele remete muito ao poder que o homem tem, a força, a virilidade, né? Então, e também se tem uma ideia de que quanto maior é o tamanho, maior é a satisfação que ele vai ter ali durante uma relação, ele vai ser mais desejado, enfim. E na realidade, a gente tem que
o tamanho normal ali, ou o tamanho habitual do pênis, não é nada daquilo que as pessoas imaginam. A gente tem alguns estudos brasileiros, né, que foram feitos aí em termos de tamanho do pênis. O tamanho gira em torno de 14 centímetros, um pouco para mais, um pouco para menos. Peguem as suas réguas. Ou seja, não é nada próximo daquilo que as pessoas imaginam, né, de que seria necessário 20, 30 centímetros de tamanho peniano, né? E a gente tem o oposto, que é uma outra situação também, que é o micropênis, que é, na maioria das vezes, uma alteração, uma doença mesmo, que está relacionada a algumas questões hormonais e que vai fazer com que esse homem ele tenha um pênis pequeno, geralmente menor do que 6,5 centímetros. Né? Aí então, não tem o corpo, fica só a cabeça. Não, ele tem a estrutura completa do Sim. pênis, só que essa estrutura toda, geralmente ela mede menos do que 6,5 centímetros. Nossa, doutor, bem pequeno. Mas veja, o tamanho ele é importante até um determinado ponto. Existem outros fatores que também vão influenciar na satisfação durante uma relação sexual. Então não adianta o homem ter ali um pênis grande se ele não tem uma performance adequada durante a relação sexual. Isso varia também da preferência do parceiro ou da parceira que ele está, né? Então é muito individual e na maioria das vezes não é o que mais conta ali para satisfação, né, de uma relação, né? Sim, eu acredito que realmente o de 6 centímetros eles vão ter que inventar outras coisas para poder... Mas você sabe que a gente, durante a formação, a gente passa em alguns locais, né, de aprendizado, e eu me lembro que durante a minha formação eu tive o contato com um serviço de urologia, e que nesse serviço a gente atendia pessoas ali que tinham malformações, né? E nesse serviço eu me recordo de um casal, e o homem ele tinha um pênis, um micropênis, ele tinha ali 6, 5 centímetros de pênis, e ele era casado, tinha filhos, e assim, vivia normalmente, né? Então a gente tem um conceito na nossa cabeça de que o tamanho do pênis é o que realmente mais importa, né? Mas a gente se surpreende com histórias como essa, né? E isso vira uma chave na nossa cabeça quando a gente encontra casais assim, né? De que são felizes, né? O homem tem ali aquele tamanho de pênis, mas ele tem qualidades, né? Que fazem ele ser admirado, né? Acho que o principal num relacionamento é a admiração, né? Então é difícil você sustentar um relacionamento só pelo tamanho do pênis. Com certeza. Né? Então, acho que é uma coisa para se pensar, né? Nem sempre isso é o que vai manter ali um relacionamento duradouro, né? Sim. Excelente resposta, eu acho que é um incentivo, né, a todos e um alerta também para quem acha que tem um negoção, tá resolvido o problema. Não preciso me preocupar, né? Não. Doutor, falando nisso, eu vou ter que usar o português correto. Aliás, não correto, como diz a minha amiga Renata. Pega e leve, amiga. Pau que nasce torto endireita? É engraçado, né? A gente usa até entre nós, colegas, né, essa expressão, dizendo que se endireita, né? A gente tem duas situações que podem acontecer com o pênis do homem e que podem deixar esse pênis mais torto. A gente tem o pênis curvo congênito, que é quando o homem nasce com o pênis torto, e a gente tem a doença de Peyronie, que é uma situação em que o homem ele começa a ter o pênis torto. E a gente tem algumas técnicas cirúrgicas para fazer Desculpa, deixa eu só voltar, doutor, eu não entendi. Tem umas pessoas que nascem com ele torto e tem umas que desenvolve fica torto no meio da vida. Exato. Entendi. E isso a gente não sabe por que acontece. A pessoa que nasce com isso chama pênis curvo congênito e a outra chama doença de Peyronie. Essa doença de Peyronie, a gente não tem ainda um entendimento sobre as razões que causam a doença de Peyronie. Mas qual é a grande preocupação desses homens? É que acaba ficando tão torto que ele não consegue ter a penetração, ele não consegue ter uma relação. Então, isso acaba, né, gerando um estresse muito grande.
A gente tem tratamentos para isso, né, de retificação da estrutura peniana. Cirúrgico? Cirúrgico. Então, tem procedimentos cirúrgicos em que a gente faz ali a correção. O máximo possível, né? Não tem como... Na maioria das vezes a gente consegue retificar mesmo o pênis. Que interessante. E claro que existem algumas particularidades, né? Cada técnica que é utilizada, ela tem risco e benefício, né? Que a gente discute com o paciente, mas basicamente a ideia da cirurgia é retificar mesmo o pênis para que ele consiga ter uma penetração, consiga ter uma relação, enfim. Poxa, muito interessante. Antes de ir para a bomba, porque eu já vi essas conversas, tem como engrossar o pinto? Tá. O diâmetro do pênis, para alguns homens, pode ser meio uma coisa que eles querem mudar no corpo, né? E isso gera uma preocupação. Alguns homens acabam tendo disfunção erétil, acabam não conseguindo ter uma performance adequada por conta do diâmetro do pênis. É um procedimento estético, né? Assim, hoje ele é considerado um procedimento estético. Recentemente, existe uma substância que a gente pode fazer aumentar ali o diâmetro do pênis. Essa substância se chama Urofil, que é uma substância chamada ácido hialurônico, onde a gente coloca essa substância ali no pênis para deixar ele mais grosso, né? Fora isso, não existe técnica segura. Por que eu estou falando isso? Porque já atendi pacientes que fizeram autoaplicação ou foram até locais em que fizeram aplicações de substâncias que não são adequadas e que provocam reações irreversíveis no pênis. Sim, aquelas conversas de PMMA, né? Exato. E a cirurgia, muitas vezes, a gente, para remover esse tipo de tecido é muito difícil. Em muitos casos, esses homens acabam ficando com uma disfunção erétil permanente e com uma deformidade do pênis permanente. Então é preciso muito cuidado assim para aplicar qualquer produto, né? E o Urofil, o ideal é que a pessoa procure um profissional que é habilitado para fazer a aplicação, porque não é qualquer pessoa também que pode fazer. Então é uma região muito delicada, né? E que para fazer qualquer procedimento, ainda que seja estético, precisa ser com um profissional realmente capacitado. Muito, né? Exato. E também tem uma duração, né? Vamos supor, eu não sei, as mulheres estão acostumadas com esse nome, ácido hialurônico, muito bem. Os homens entendem pouco, mas eu acredito que deve durar o quê? 1 ou 2 anos. Aí realmente tem que refazer o procedimento. Sim. Ele é um procedimento temporário. Então, essa é uma vantagem que eu vejo dessa alternativa, porque muitas vezes, se você gostou do resultado, você pode manter. Não gostei, passou um tempo, naturalmente o seu corpo ele absorve e volta ao tamanho que era antes, né? Maravilha. Doutor, vamos falar da bomba? Porque eu já vi várias vezes em sites, falando na internet, em televisão, até num programa uma vez eu vi que existe uma bomba que faz sucção e fica aumentando o peru. Isso é verdade? Na verdade, ela não aumenta. Isso é uma ideia que muita gente acaba colocando na internet e nos produtos como se fosse um produto que aumentasse o tamanho do pênis, mas ela não aumenta. Qual que é a função da bomba? A bomba ela é um dispositivo a vácuo, então ela é um cilindro que o homem ele faz ali uma pressão negativa e essa pressão faz com que haja aumento do fluxo sanguíneo para o pênis. E na base do pênis é colocado um anel de silicone, normalmente, que mantém o sangue no interior do pênis. Então, quando que a bomba ela é útil? Ela é útil para homens que não conseguem ter ereção e homens que não se deram bem com a tadalafila, nem com Viagra, que não querem fazer a prótese peniana, que não querem aplicar a injeção no pênis. Então, essa é uma alternativa. Além disso, ela é importante também em reabilitação de homens que fizeram a cirurgia do câncer de próstata. Porque esses homens, em alguns casos, podem evoluir com disfunção erétil. Então, ela é útil nesses casos também. Então, ela é um dispositivo... Uma ferramenta, né? Que ajuda homens a terem ereção. Mas ela não aumenta o tamanho do pênis. Tá, e é momentâneo, né? Usa, faz o trabalho,
Volta ao normal, guarda a bombinha. Volta ao normal, guarda a bombinha, tira o anel, né? Aquele anel que fica na base. Esse anel serve para sustentar, né? Exato, porque assim, ó, o sangue, não basta que o sangue chegue no interior do pênis. Esse sangue, ele deixa eu te cortar, doutor. Explica para as pessoas por que o negócio fica duro. Porque tem muita gente que não sabe, né? Sim. Acha que é um músculo, entendeu? Antes de você falar da base, porque aí a gente encaixa na... É um mecanismo muito interessante, assim, esse da ereção. Como que funciona, né? O homem, inicialmente, ele tem o desejo, né? Ele se excita com uma imagem, com som. A gente tem vários estímulos. E esse estímulo, então, ele vai determinar a liberação de algumas substâncias no pênis que vão causar o aumento da chegada de sangue para o interior do pênis. Então, existe ali um relaxamento do pênis e um aumento da chegada de fluxo sanguíneo. Existe um mecanismo no interior do pênis que mantém esse sangue lá durante a relação sexual. Então esse sangue ele chega, mas ele fica represado ali, ele não consegue voltar. Então é isso que dá a ereção. Né? Basicamente é o preenchimento do pênis com sangue durante uma relação sexual. E o que é o pênis? O que é? O pênis ele é composto por várias estruturas, então a gente tem uma estrutura interna chamada de sinusoides, que é um tipo de musculatura também, preenchido por vasos sanguíneos. A parte externa do pênis a gente chama de túnica albugínea, que é uma estrutura mais endurecida, é o que dá a sustentação ali para o pênis. Fora isso, na parte da glande, na parte da cabeça ali do pênis, existe um outro tipo de tecido, que é o corpo esponjoso do pênis, que é uma estrutura também muscular que é preenchida por sangue, né? Então, muita gente acha que o pênis fica duro ali, que é uma estrutura óssea, né? Mas não tem osso de fato. É basicamente essa estrutura que é composta por colágeno, né? Essa parte mais da haste do pênis, do corpo do pênis mesmo. Então, por que o pau quebra? Pois é. Muita gente pergunta, né? O pênis ele pode ter uma fratura? E realmente pode. Quando acontece a fratura? Quando essa parte da haste peniana ali, ela se rompe. Então, a parte que é mais endurecida do corpo do pênis, que a gente chama de túnica albugínea, eventualmente durante uma relação sexual, alguma posição, alguma batida, pode fazer com que essa parte ela se rompa. E aí a gente fala que existe a fratura peniana, que é uma emergência mesmo. Quando isso acontece, geralmente o homem ele ouve um estalo, ele ouve assim, poxa, alguma coisa quebrou. Geralmente ele sente uma dor e na hora o pênis começa a ficar mais edemaciado e mais roxo também. Se isso acontecer com você aí, o seu parceiro, o ideal é que procure uma emergência, porque isso precisa ser corrigido na hora, idealmente na hora. Quando a gente espera muito tempo, essa fratura, se for uma fratura muito considerável, pode ajudar no desenvolvimento da impotência sexual e pode gerar também a tortuosidade do pênis, que é aquilo que a gente estava comentando. Uma das causas de tortuosidade é a fratura. Então, teve a fratura, vai para o hospital, não fica em casa porque precisa ser corrigido. E a gente corrige isso com cirurgia mesmo. Vai lá no lugar onde teve a fratura, dá um ponto para corrigir, para não ter mais esse problema. Eu não sei nem te dizer se isso é bom uso ou mau uso. Enfim, vamos esquecer essa conversa. Doutor, a gente já está encaminhando para o fim. A gente já falou da quebra e eu queria só que você voltasse no anel para a gente finalizar esse assunto, porque a pessoa que estava ouvindo, eu cortei você e queria que você voltasse naquele assunto do anel, por que ele fica lá, né, por causa da irrigação. Sim. É justamente por isso, porque a pessoa pelo mecanismo da ereção, né, porque o pênis, ele precisa ficar ereto e para ficar ereto, ele precisa manter o sangue no interior dele. A pessoa, muitas vezes, que não consegue ter uma ereção, ela tem uma deficiência nesse mecanismo de ereção. A gente nomeia isso de fuga venosa, que é o quê? Esse sangue ele não consegue ficar no interior do pênis, ele volta para a circulação. Então, a função desse anel é impedir que o fluxo sanguíneo volte para a circulação. Então, ele fica ali no interior do pênis durante uma relação sexual,
acabou, ele tira o anel e o sangue base, retorna. né? Fica Na na base do base. pênis, sim. Entendi. Doutor, existe alguma coisa natural, alguma vitamina, algum chá, alguma coisa para melhorar a libido, ereção, desejo do homem? Olha, a primeira coisa, Vitamina, né? Porque hoje em dia tudo agora é vitamina. isso é uma das perguntas que a gente mais recebe no consultório Interessante. de homens que vão querendo algum suplemento, alguma vitamina, né, para melhorar a ereção. E assim, a primeira coisa que eu falo, ou a primeira coisa que eu tento explorar com esse paciente é saber se ele está fazendo o básico bem feito, que é o quê? Ele está se alimentando bem? Ele está dormindo direito? Ele está fazendo alguma atividade física? Ele está acima do peso? Como que está o relacionamento dele com a esposa, com o parceiro? Como que está o relacionamento dele no trabalho? Ele é uma pessoa estressada? Enfim, tem várias nuances aí que a gente precisa dar atenção antes de querer um suplemento. Tá tudo bem, tá tudo certo, tem um cuidado nessa parte. A gente tem alguns suplementos que, assim, podem ajudar esse homem a tentar melhorar um pouco mais o desempenho e a libido. Né? A gente tem L-arginina, tríbulos terrestres, maca peruana, citrulina. Tem muitos suplementos que hoje estão disponíveis e que podem ajudar esse homem, né? Assim, num contexto de melhorar essa libido. Sim. Mas eu não gosto muito de focar a atenção simplesmente nesses medicamentos, porque a origem da mudança, o que vai levar esse homem a ter uma mudança permanente, são essas outras coisas que a gente precisa abordar. É muito mental, né? Tem muita coisa. E não é só, assim, existe a parte mental, mas existe a parte física também. Porque, assim, como que esse homem ele se cuidou ao longo da vida? Ele foi uma pessoa que fez exercícios, ele se cuidou, ele fumou, usou bebida alcoólica em excesso. Tudo isso atrapalha. Tudo isso vai atrapalhar lá na frente. Então, se esse homem ele se cuidou durante a vida, a probabilidade dele sofrer com disfunção erétil lá com 50, 60 anos de idade é muito pequena, ou ela é muito reduzida. Agora, se esse homem ele não se cuidou, se ele não fez os exames, se ele não se alimentou direito, se ele não dormiu direito, se ele ficou estressado boa parte da vida, se ele fumou, bebeu, enfim, isso tudo vai repercutir lá na frente. Porque são itens aí que vão prejudicar a ereção, vão prejudicar a chegada de sangue para o pênis. E isso a gente falando de gente de 50, 60, sem contar rapaziada de 30 anos Pois agora que tá com esses problemas de beber, fumar, exercício, viver uma vida saudável, né? Exato, é isso Primeiro. que vai garantir, é Sim. isso que vai trazer a ereção de volta, na maioria das vezes. Fazendo isso bem feito é o que vai fazer esse homem voltar a ter uma vida sexual ativa, né? Não gosto muito da ideia de você acreditar a sua melhora, apostar a sua melhora somente no uso de comprimido, de suplemento, enfim. Não é isso que vai fazer a mudança a longo prazo. Sim. A gente já está terminando, doutora, mas antes eu preciso só falar das doenças sexualmente transmissíveis para a parte masculina. HPV, enfim, eu vi lá no seu falando o desespero dos homens perguntando por que o pênis coça. Possivelmente pode ser uma doença sexualmente transmissível, né? Ou candidíase, bom, você vai explicar melhor. E depois a gente já pegando o gancho disso, a gente já podia entrar se essas doenças causam câncer de próstata. Tá, perfeito. Assim, as infecções sexualmente transmissíveis são uma preocupação muito grande pra gente, porque hoje a gente tem uma ideia, alguns homens, né, acabam tendo uma ideia de que o HIV ele não é mais um problema de saúde, e isso acaba levando a não utilizar o preservativo nas relações. Só que hoje a gente sabe que ainda o HIV ele tem tratamento, um tratamento muito bacana, muito eficaz, mas ele não tem cura. O HIV ainda é uma doença que não tem cura. E quando você acha que vai estar protegido do HIV, existem outras infecções que podem acontecer. Né? Então a gente tem sífilis, a gente tem gonorreia, a gente tem clamídia, a gente tem o micoplasma, o HPV.
Então, que são doenças muito preocupantes, assim, né? E que o ideal é a utilização realmente do preservativo para você se prevenir de adquirir qualquer doença, né, sexualmente transmissível. Porque uma vez que você adquire, outras complicações podem acontecer. Não tem relação com câncer de próstata, mas existem outras complicações que podem acontecer decorrentes de uma infecção sexualmente transmissível. Uhum. A gente tem o caso da sífilis, por exemplo, que em alguns casos ela aparece como uma feridinha no pênis. E se esse homem ele não dá bola para isso, muitas vezes essa feridinha ela desaparece. Essa é a fase primária da sífilis. Ela pode evoluir para uma fase secundária e uma fase terciária também, que é a neurosífilis, onde o paciente pode ter complicações neurológicas por conta da sífilis. A gente tem o HPV. O HPV, nos homens, em alguns homens, ele pode dar aquela verruga, uma verruguinha. Mas em outros homens, ele pode não dar sintoma nenhum. E esse homem, ele pode transmitir o HPV para a esposa. E na esposa não tem uma feridinha, muitas vezes, que aparece ali na parte externa do órgão genital feminino. Ela pode aparecer no colo do útero. E se essa mulher não tem um acompanhamento, a gente sabe que o HPV é um fator de risco para o câncer de colo de útero. Então, olha a proporção que isso pode tomar, né, por conta de uma infecção sexualmente transmissível, né? Sim. Então, é uma preocupação, sim, pra gente. E muita gente tem pavor da camisinha, né, doutor? E é um método mais seguro. É o método mais eficaz que a gente tem para transmissão de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Embora ela não proteja 100% de todas as infecções. Por exemplo, o HPV, muitas vezes, a área que o homem se expõe ao contato com o HPV não é protegida pelo preservativo, como a base do pênis ali, a parte mais superior da pele. Então, se ele tiver contato, ele pode adquirir o HPV pelo contato daquela área. Mas ainda que exista essa situação, boa parte das infecções sexualmente transmissíveis são preveníveis pelo uso do preservativo. Sim. Então, é extremamente importante. No caso até de quando você faz uma relação sexual oral... Existe o risco também. Camisinha. Existe o risco, o uso do preservativo. Gente, então, né, doutora, não custa, não custa cuidar, né? Porque, pois assim, é uma onda, né? Se você começa com ela aqui, começa pequenininho, uma marolinha, depois vira lá na frente um tsunami. Às vezes um probleminha que você não dá muita atenção agora, é um problemão lá na frente, né? Então, é preciso ter cuidado com a saúde, sim, não ser tão relapso, né? Hoje a gente tem um tratamento muito bacana, assim, que ele é polêmico, algumas pessoas não gostam, que é o PrEP, que é um tratamento oferecido pelo SUS, em que as pessoas que querem fazer uso podem utilizar. Como que funciona? É a profilaxia pré-exposição. Então, o paciente ele faz uso de algumas medicações antivirais que reduzem o risco dele ter o contágio ali, dele adquirir o HPV durante uma relação sexual. Então, alguns homens não estão tendo ali o HPV por conta do PrEP, mas acabam adquirindo outras infecções. Acaba sendo um coquetel, né? Remédio. Ele não chega a ser o coquetel, são algumas medicações ali voltadas para o tratamento, sim, que ele faz uso contínuo e diminui a chance dele adquirir o HIV numa relação sexual. Então existe um medo ali de adquirir o HIV, mas não existe medo de adquirir, por exemplo, sífilis, gonorreia, então, sim, e que são doenças, como eu falei, que podem ter complicações grandes também, né? Sim. Embora tenha um tratamento, existem complicações que podem acontecer. Doutor, maravilha. Antes de terminar, ressaltando que nós estamos no mês de novembro, que é um mês voltado ao cuidado da saúde masculina, sexual, o câncer de próstata. Então, assim, doutor, qual é o medo do homem ir ao ginecologista, ao urologista, para poder pesquisar o câncer de próstata, porque existe muito medo da dedada. Existe muito medo do exame de toque, existe muito medo do diagnóstico, existe muito medo das complicações do tratamento, né? Então, assim,
existe muita coisa que se fala a respeito do câncer de próstata, mas de certo modo, eu enxergo que, não sei se é porque eu trabalho com isso, então para mim é muito natural, mas não tem nada demais em você ir fazer o seu exame preventivo, né? Então, o exame de toque é um exame que dura menos de 30 segundos, a gente faz ele de uma maneira muito rápida. A gente consegue fazer o diagnóstico também com o exame de sangue, o PSA, e consegue fazer o tratamento precoce ali, tendo índices de cura superiores a 90%, quando a gente faz no começo. Então, é um trabalho mesmo, não adianta a gente querer mudar da noite para o dia, acho que a gente vem trabalhando ano após ano, né, na conscientização do câncer de próstata, e a nossa expectativa é de que isso melhore, né, já tem melhorado, mas que melhore ainda mais, com mais homens procurando e mais homens tendo acesso ao exame e à prevenção. Tem uma idade mínima, doutor? A gente recomenda que se faça o exame a partir dos 50 anos de idade. Então, todos os homens deveriam procurar um urologista para fazer o seu rastreamento do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. Existe uma recomendação para pessoas com menos idade, com 45 anos, que são aquelas pessoas que têm um risco maior de ter o câncer de próstata. Um exemplo, pessoas que têm história familiar de câncer de próstata. Então, assim, pessoas que têm familiares próximos ali, pai, irmãos, que já tiveram a doença, precisam iniciar o rastreamento com 45 anos. A gente tem estudos relacionando a coloração de pele também. A coloração de pele negra teria uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. Nessa população, a gente também recomenda que a partir dos 45 anos também se inicie o rastreamento. Já tem um motivo? Ainda não sabemos ao certo motivo, sabemos que existe uma incidência maior, por isso a recomendação. Sim. Doutor, falando dessa parte genética, meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, a gente morava na Inglaterra, aos 50 anos. Então, mas ele com certeza, houveram sintomas para ele procurar, porque com certeza por ele próprio ele não iria. Então, ele começou assim, com acho que uma dificuldade, um enjoozinho de fazer xixi, né? Querendo fazer muito xixi. Então, na época, há 13, 14 anos atrás, acho que até 14, 15 anos atrás, foi feito... eles deram algumas opções e meu pai escolheu retirar a próstata porque estava muito no começo e para ele era melhor ter tirado. Existem casos aqui, como isso funciona no Brasil? Você tem como me falar isso ou realmente é só um oncologista? Não, dado que o paciente ele tem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente tem algumas opções de tratamento. Esse paciente ele pode ir desde um acompanhamento, então não fazer nada, só acompanhar, até o tratamento cirúrgico, Isso vai depender do tipo da doença, porque o câncer de próstata, embora o nome seja o mesmo, a gente tem vários graus ali da doença, né? Como se fossem estágios da doença, níveis de preocupação e níveis de agressividade também. Então a gente tem o dado da doença, a gente tem o dado do paciente também, então dependendo da idade, dependendo das doenças, comorbidades que ele tenha. Então a gente vai definir um tratamento. A gente até pede para que os pacientes que são diagnosticados, para que eles não fiquem procurando muito assim das opções e não conversando muito com as pessoas, porque cada um vai falar uma coisa. Então no Brasil, hoje a gente tem a opção do acompanhamento, que são para casos em que é uma doença de menor gravidade. A gente tem a opção da cirurgia ou da radioterapia, que aí visa, sim, o tratamento, né, a cura da doença. Sim. E a gente tem tratamentos também para aquele paciente que chegou tarde demais, vamos dizer assim. A doença ela já está em estágios fora da próstata. Sim. Então a gente tem tratamentos para esse tipo de paciente também. Então no Brasil a gente tem muitas opções de tratamento, cirurgias, robótica, enfim, tem muitas opções mesmo, e tudo isso vai depender do diagnóstico e do perfil desse paciente. Sim. Um conselho que você daria para um homem nessa idade? Olha, assim, a gente falar de se cuidar, às vezes não basta. O que eu percebo é isso, é que
Não basta eu falar para ele assim, olha, você precisa se cuidar, você precisa ir lá fazer os seus exames. Eu acho que o mais importante é assim, por que que você vai se cuidar? Quem que vai se beneficiar de você ir lá e fazer seu exame? Precisa de um motivo para isso. E muitas vezes o motivo é a família. Muitas vezes o motivo é a esposa, são os filhos, são os netos. Então, se você quer passar mais tempo com a sua família, se você quer ter mais anos de convívio com a sua família e com qualidade de vida, se você não quer ficar dependente das pessoas, de repente ficar numa situação mais vulnerável, é uma atitude de cuidado com isso também. Então, acho que esse é o motivo principal. Se você for se cuidar, pense nas pessoas que estão próximas a você e que eu acho que esse é um motivo mais nobre que, de repente, chama um pouco mais os homens para poderem tomar atitudes aí com relação à sua saúde e se cuidarem mais. Acho que seria mais nesse sentido. Doutor, maravilha. Eu de verdade ficaria conversando. Eu adoro conversar sobre essas coisas e adoro fazer perguntas. Eu tenho uma mente muito curiosa. Eu imagino que você de casa também tenha ficado satisfeito com as respostas. Se você faltou alguma coisa, o doutor tem um canal, ele já falou lá. Testo? Isso, chama Testo Saúde Masculina. Aqui na cidade a gente tem a clínica Latere também, onde eu sou médico urologista, e a clínica Reprofert, onde eu faço os meus atendimentos também. Então, e no YouTube, né, onde a gente tem mais vídeos lá, tem bastante conteúdo sobre saúde do homem, enfim, bastante coisa para as pessoas. A gente é da cidade de São José dos Campos. Se você é daqui da região, por favor, procure o doutor para poder esclarecer quaisquer dúvidas que você tenha. Um beijo grande, obrigada por você ter ficado aqui. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, despertado algumas coisas importantes em você. Se cuide para você poder cuidar do outro. Muitas vezes a sua família depende de você. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.